Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Daniel Freitas Pereira e este é um canal que vai abençoar a sua vida através da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E neste vídeo nós vamos estudar sobre a lição número 12 da Escola Bíblica Dominical, a nuvem de glória. Texto áureo: Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Salmos de número 57, versículo 5. Verdade prática: adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e a terra. É o comentador da lição conclamando, e a sua palavra também, a palavra de Deus, nos conclama para nós adorarmos e exaltarmos ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, com honras e glória, porque Ele já está exaltado no seu trono. Adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e a terra. Amém? Glória a Deus. Leitura bíblica em classe está em Êxodo 40, versículo 34 ao 38, e Números, capítulo 9, versículo 15 ao 16. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo, até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Amém? Glória a Deus. Então a presença do Senhor era manifestado através da nuvem durante o dia. A nuvem à noite era fogo, era uma coluna de fogo à noite, e durante o dia era uma nuvem, uma coluna de nuvem, porque Deus estava presente no povo de Israel, fazia parte da sua glória, a sua presença ali no meio do povo, de Israel, povo escolhido. O objetivo geral da lição: revelar como a nuvem de glória estava sobre o povo de Deus. Objetivos específicos do tópico 1, apresentar a coluna de nuvem. Tópico 2, explicar a Shekinah que esteve presente nas peregrinações de Israel. 3, destacar algumas lições para hoje. Amém? E o ponto central da lição: devemos louvar a Deus, devemos louvar e adorar a Deus, pois a sua glória enche a terra e os céus. É o motivo, queridos, de eu e você nós louvarmos e adorarmos a Deus, porque a sua glória enche a terra e os céus. Então a glória de Deus está nos céus e está na terra sobre aqueles que o adorem, que o reconhecem Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Aquela pessoa que reconhece que é um povo de Deus. Então a glória de Deus está sobre o seu povo, está sobre os escolhidos, está sobre mim, está sobre você. Amém? Glória a Deus. A introdução da lição: Êxodo 40 e Números 9 registram o cuidado de Deus com Israel na caminhada no deserto rumo à terra prometida. Uma nuvem permanecia sobre o tabernáculo. A imagem dessa nuvem marcou a história de Israel, pois ela cobria a tenda da congregação, enchia o templo, enfim, um símbolo vivo de que Deus estava entre o seu povo. Anelemos por essa maravilhosa presença. Então a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, mostrando que Deus estava presente ali com o povo de Israel, porque Deus estava tirando o povo que era cativo do Egito e levando eles para uma terra
que mana leite e mel, onde as leis, as instituições, onde Deus ia manifestar a sua presença. Então havia ali uma liturgia, um ritual para que Deus manifestasse a glória dele. Era com o povo, estava com o povo. Então ali era a manifestação da glória de Deus, a nuvem durante o dia e à noite a coluna de fogo. O tópico 1 da lição: a coluna de nuvem, a glória divina sobre Israel. Tópico 1 e ponto 1 da lição: quando a nuvem cobriu a tenda da congregação. A nuvem aparecia o dia sobre o tabernáculo e era a Shekinah de Deus sobre o santuário. Quando a nuvem cobriu a tenda da congregação, toda vez que o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava ali no lugar santo e oferecia holocausto, incenso, apresentava o povo diante de Deus, levava sobre os seus ombros as 11 tribos e ali apresentava um culto a Deus. E quando Deus aceitava este culto, então era manifesta a sua glória sobre o tabernáculo, uma coluna de fogo, manifestava ali sobre a tenda da congregação, Deus dizendo que estava aceitando o culto, estava aceitando a presença ali do sacerdote, representando o povo. Amém? Ponto 2 do tópico 1, a glória de sua presença. A ideia que o povo de Israel tinha de Deus era de que ele morava no santuário. E então era a maneira que o povo entendia e sabia quando eles olhavam e a nuvem estava sobre o tabernáculo. Então eles entendiam que a presença de Deus estava no meio deles, estava ali com eles, a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Era o sinal da presença de Deus. O povo ali entendia que a presença de Deus era real no meio deles. Ponto 3 do tópico 1, glória no hebraico e no aramaico. A palavra glória é uma das mais ricas e diversas no contexto linguístico do Antigo Testamento. São encontrados pelo menos 8 termos para designá-la, tanto no aramaico quanto no hebraico. Quando se refere a Deus, a palavra glória designa o esplendor e a majestade do Todo-Poderoso entre o seu povo. Então a glória, quando se refere a Deus, então designa o esplendor e a majestade do Todo-Poderoso, é o ponto máximo ali, a extremidade da sua glória atingindo todos nós, a majestade sobre o seu povo, sobre aquele povo que ele escolheu para a sua glória. Aleluia. Tópico 2, a Shekinah que esteve presente nas peregrinações de Israel. Ponto 1 do tópico 2, a glória permanente de Deus. Havia uma promessa de Deus para a descendência de Abraão tomar posse da terra de Canaã. Para cumprir esse objetivo, a presença de Deus permaneceu com Israel desde a saída do Egito até a entrada na terra prometida. Então, para cumprir a palavra de Deus, então essa nuvem de glória representava o que Deus havia falado para eles, que era para eles obedecer, continuar caminhando, marchando e indo em direção. Então a nuvem de glória estava mostrando para o povo, e ela permaneceu sobre o povo até quando eles entrou na terra prometida. Então ali essa nuvem já não apareceu mais, nem de noite, nem de dia, mas já tinha toda uma instituição no tabernáculo